Olá, alunos! Voltei agora para a parte 2 da nossa aula, a aula 22.2, onde a gente vai fazer aquele resumão do que a gente viu na aula anterior, né? Para começar, a gente viu que o processo de troca de substâncias do meio extracelular, de fora da célula, para o meio intracelular, né? E a gente também deu uma estudada nas concentrações, né? Vimos o que é o meio hipertônico e o que é o meio hipertônico. Então, eu vou resumir aqui para vocês que eu acho que fica mais fácil. O meio hipertônico, né? É um meio que tem que bastante concentração de um soluto. E o meio hipotônico é aquele meio que tem pouca concentração de soluto. E isso faz total diferença quando a gente compara, por exemplo, uma célula animal e uma célula vegetal com relação à osmose. Quando a gente fala de osmose, a gente está falando de quê? Da entrada e saída da água. Vou pedir agora para o meu diretor cortar para a telinha, senão eu vou ficar aqui falando, vocês vão enjoar da minha cara, que a professora se empolga e vai falando, vai falando. Então vamos lá, gente. A aula 22.2 é o processo de troca entre a célula e o meio externo. Então, o que a gente viu? De início, a gente viu, né, o transporte passivo e o transporte que a gente chama de transporte ativo. O transporte ativo é o transporte que tem o gasto de energia. Isso mesmo, é o tipo de transporte que gasta o que a gente chama de ATP, tá bom? É o gasto de energia. Já o transporte passivo é algo natural, a favor do gradiente de concentração, é algo natural, não gasta, a célula ela não gasta energia para estar passando substâncias, né, que o exemplo aí, por exemplo, né, a molécula aí do oxigênio, a célula não vai estar despendendo, né, energia para, por exemplo, o oxigênio estar passando de uma célula, né, para o outro meio. E o transporte passivo, ele pode ser dividido em dois tipos. Difusão, que pode ser difusão simples, ou o que eu chamo de difusão facilitada. Facilitada por quê? Porque lembra que a membrana plasmática, além daquela bicamada fosfolipídia, ela tem umas proteínas que a gente chama de proteínas integrais, que elas facilitam a entrada ou saída de substância, tá bom? De partículas, substâncias que seja, né? Então, a difusão pode ser simples ou facilitada, e a osmose, que está relacionada ao quê? A passagem da água, né? A água que é o solvente universal, tá bom? Está relacionada à água, osmose, né? Água e os meios ali, hipotônico, hipertônico, né? A gente, relembrando aí, a gente lembra disso. Com relação ao transporte ativo, o exemplo bem clássico que a gente deu tem a ver com a bomba de sódio e potássio. Só um ponto que faltou, agora que eu me lembrei aqui, que é muito importante. Por quê, gente? Porque a bomba de sódio e potássio, gente, ela mantém a função normal dos nervos e músculos, né? Está relacionado, por exemplo, aqui à contração muscular, tá bom? Só um ponto aí que eu esqueci de especificar, mas agora eu lembrei para falar para vocês. Com relação a o transporte ativo, né? A gente viu também a endocitose, que tem a ver com o quê? Com a entrada de substâncias dentro da célula, a entrada. E a gente viu que a endocitose ela pode ser dividida em pinocitose, né, que seriam partículas que a gente pode dizer assim, mais líquidas, e fagocitose, que a gente poderia dizer que já são partículas mais sólidas, que a célula ela vai estar englobando através da membrana plasmática para dentro dela, para estar fazendo o quê? A fagocitose, uma digestão intracelular, tá bom? Vai se criar uma vesícula, né, desse englobamento, e vamos ter outras organelas que vão estar responsáveis por aquela quebra. E vamos ter também a exocitose, né, que é esse processo aqui chamado de plasmocitose, que seria o quê? A saída, né? Eu vou até colocar aqui, né, enquanto um é a entrada, o outro é a saída, né? A saída de partículas digestórias, por exemplo, da célula, partículas que vão sair para o meio exterior, tá bom? Então, dentro dessa aula, a gente viu esses processos, né, de troca entre a célula e o meio externo.
é muito comum nas questões, né? Tá cobrando essa diferença aqui da difusão, da osmose, vinha as perguntas dos meios, o que acontece com a célula animal, o que acontece com a célula vegetal? É muito comum, tá bom? A questão do transporte ativo, o exemplo mais comum que é bastante usado aí nos vestibulares é a bomba de sódio e potássio, isso aí vocês já viram, a gente viu aquele esqueminha, né, na aula. Além disso, a diferença de endocitose e exocitose, enquanto uma partícula vai entrar, a outra partícula vai sair, tá bom? Então, essa aí, gente, foi a nossa revisão geral aqui, né, com relação à aula 22.2, e já já eu volto aqui com a atividade de sala para vocês. É isso aí, meus alunos. Voltei. Agora vamos para a atividade de sala. Vamos ver então se vocês conseguiram assimilar o conteúdo da aula 22. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Isso aí, a atividade de sala. Plantão tirando dúvidas, resolução da atividade, qualquer coisa, né? Já sabe. Fala com o professor presencial fala conosco aqui, manda um alô aqui pra gente, qualquer dúvida. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão 1. O transporte, olha aí, gente, o transporte passivo garante o transporte de substâncias através da membrana plasmática sem que ocorra o quê? O gasto de energia. Ok? De acordo com a aula, concentue os dois tipos de processos passivos estudados. Dentro do que a gente viu, a gente estudou dois tipos básicos. Vocês lembram quais são esses dois tipos básicos? Vamos lá. Dentro do transporte passivo, a gente tem dois tipos básicos, né, de processos estudados. Quais são eles, professora? Vamos lá, vamos com a resposta aqui. Nós temos o processo que a gente chama de difusão e o processo que a gente chama de osmose. Tem diferença entre eles? Sim, lembra que eu falei que é muito comum, né, vir cobrando a diferença entre esses processos? Então, vamos lá. Então, eu vou ler aqui e depois a gente faz o comentário da questão. Qualquer coisa, a gente comenta a questão aqui com vocês. Então, a difusão, ela consiste na passagem das moléculas do soluto. Difusão consiste na passagem das moléculas do soluto. É aquele exemplo ali da água com sal, gente. Então, do local de maior para o local de menor concentração, tá bom? Sempre da maior concentração, do meio hipertônico, para o meio de menor concentração, meio hipotônico, tá bom? E a osmose? Tem diferença? Com certeza! Né? A osmose ela ocorre quando duas soluções se mantêm separadas por uma membrana semipermeável, né? Nesse caso aí a membraninha plasmática, e há o fluxo de água, olha aqui, gente, sempre osmose, lembrando da água, há o fluxo de água da solução mais diluída. Quando a gente fala da solução mais diluída, a gente vai falar que a solução ela é hipotônica, porque é a solução mais diluída para mais concentrada. Então, seria a passagem da água, que está na parte mais diluída, para o quê? Para a parte mais concentrada. Então, vamos lá, gente. Tem diferença de difusão e osmose? Sim. Se você colocou que a difusão ela é a passagem de moléculas do soluto de maior para menor concentração, ok? Ou do local hipertônico para o hipotônico, ok. Se você colocou que a osmose é a passagem da água do meio hipotônico para o meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, também a questão ela está correta. Né? Isso aqui é só para a gente analisar e para vocês saberem a diferença desses processos aí. Né? Lembrando que tanto a difusão quanto a osmose, como a própria questão fala, não tem, né? Ela não tem o quê? Gasto de energia. É mais um ponto aí que vocês têm que estar sempre o quê? Reforçando e lembrando, transporte passivo não gasta energia, transporte ativo gasta energia. Mais um ponto aí, vamos agora para a questão de número 2. Isso aí, olha aí, ó. Questão do número 2, ela fala o seguinte,
processo biológico pelo qual uma célula eucariótica viva vai liberar substâncias para o fluido extracelular. Quando ele fala do fluido extracelular, ele está falando, pessoal, para fora da célula, extra, fora da célula. De cara você já deve estar lembrando, né, qual é o processo que elimina fluidos para fora do ambiente. Mas vamos terminar de ler aqui a questão. Seja o fluido que envolve as células de um tecido, nos organismos multicelulares, seja para o ambiente aquático, por modificação da membrana celular, isto é, sem ser por difusão, não é difusão. Se eu sei que não é difusão, eu posso dizer o quê? Que esse texto faz referência a que tipo de processo? O texto faz referência a que tipo de processo? Vamos pensar um pouquinho? Isso aí, ele já falou que é substâncias para o meio extracelular. Então, eu já sei que a célula vai ter que se esforçar para estar eliminando, a célula não, né? Todo o componente vai ter que se esforçar para estar eliminando esse fluido extracelular. E em que processo isso acontece? Vamos analisar aqui primeiro as questões? Então, vou abrir logo tudo, que eu acho que fica mais fácil para a gente, né, saber. De cara aqui, quando a gente analisa a alternativa A, a gente já sabe que esse tipo de processo é o correto. Extracelular, para fora da célula, é o que, gente? A saída é a exocitose. De cara aqui eu já sei que é a alternativa A, certo? De cara é essa aqui, ó, marca a alternativa A. Aí a questão já me deu aqui que é a alternativa A, mas eu vou ler aqui para vocês quais são as outras alternativas que passou. Alternativa B, fagocitose. Quando ele fala da fagocitose, ele está falando o quê? Do processo, gente, que vai estar englobando um fluido, um sólido, né, uma partícula sólida para dentro da célula. Não é. Plasmólise nem preciso falar, né? Também não é, e tem a ver com a questão osmótica, também não tem como considerar. D, a pinocitose. A pinocitose é um tipo de endocitose, só que no caso da pinocitose, a célula vai estar englobando partículas para dentro dela, né? Partículas fluidos, líquidos, digamos assim, para dentro dela. Então, também não é. E aí, eles colocaram aí osmose, que vocês já sabem que a osmose tem a ver com transporte passivo e faz referência à passagem da água de um meio para outro meio. Então, a alternativa correta é a alternativa A, exocitose. A própria questão já fala, né? Fluido extracelular. Vamos analisar agora a questão 3. Isso aí. Então, vamos lá. Os meios de concentração que as unidades celulares possam se encontrar estão divididos em 3 tipos. Os meios de concentração em que as unidades celulares possam se encontrar estão divididos em 3 tipos. Vocês lembram desses meios? Que meio é esse? Eu já vou dar a resposta aqui para vocês, para a gente não enrolar tanto. É um meio isotônico, hipertônico e um meio hipotônico. Já dei a resposta, mas não tem problema não. Aí ele fala o seguinte: assinale a alternativa correspondente aos meios em que o ambiente intracelular e extracelular realiza difusão e osmose. Que meio que vai acontecer? Né? Aí eu posso dar aquele exemplo ali da célula animal, né? Aí ele fala o seguinte, que os 3 tipos tem a ver, alternativa A com aéreo, nada a ver, né? Gasoso e isotônico. Isotônico ainda poderia considerar, mas ele quer os 3 tipos. Então, a alternativa A desconsidera. Alternativa B, no meio aquoso, salino e insalubre. Também não, né, gente? Alternativa C, salino, hipertônico, a gente poderia considerar, e gasoso. Né? Gasoso, vai lembrar que é estado físico. Nada a ver. Alternativa D de dado, isotônico, hipertônico e hiportônico, que é a resposta correta. Alternativa E, gasoso, hipotônico e aquoso. Então, os meios no qual pode estar acontecendo, né, essa passagem aí de concentração da água, da entrada e da saída de água,
né, podemos dizer assim, é a alternativa correta, a alternativa D de dado, isotônico, hipertônico e hipotônico. Então, essa é a alternativa correta. Vamos analisar agora a questão 4. A concentração dos íons Na+, que é o sódio, tá bom, pessoal? No meio extracelular, vamos lá. No meio extracelular, isso quer dizer o quê? Que está fora da célula, meio extracelular, fora da célula, do ambiente celular. É maior do que no meio intracelular. Então, tem mais sódio no meio extracelular do que no meio intracelular, dentro da célula. O oposto, ele é observado na concentração dos íons de potássio, que é o K+. O transporte de Na+ e K+, então o transporte de sódio e potássio, através da membrana plasmática, com gasto de energia, é caracterizado como o quê, gente? Que tipo de transporte faz com que esses íons, né, eles possam fazer a passagem de do meio extracelular para o meio intracelular ou do meio intracelular para o meio extracelular? Vamos analisar aqui. Alternativa A, transporte passivo. Será que é o transporte passivo que faz, né, esse funcionamento? Não, né? De cara a gente sabe que não. Difusão facilitada? Também não. Não é a difusão, né? A difusão é um tipo de transporte passivo, onde não tem o quê, professora? Não existe gasto de energia. E na questão, está falando o quê? Está falando de gasto de energia, de ATP. Alternativa C, transporte ativo, isso mesmo. Alternativa C é a alternativa correta. Alternativa D, difusão simples, né? Que não é. E a alternativa E, osmose, tem a ver com a água, não é. Então, a resposta correta é a alternativa C. E vamos agora para o momento Decolando para o Futuro. Se você tem material do Revisa, chegou o seu momento aqui, né? Vocês podem estar pesquisando aí no material de vocês. Então, entre as técnicas de conservação de alimentos, na Idade Antiga, muito comum na Idade Antiga, foram utilizadas conservas de vinagre e sal. Eles utilizavam conservas de vinagre e sal, além da defumação e do uso de aditivos como sal e nitrato, por exemplo. Tá bom? Para o quê? A conservação da carne, né? Lembrando que na Idade Antiga não existia uma geladeira, o freezer, né, que a gente conhece hoje. Com a evolução da tecnologia na Idade Contemporânea, a conservação dos alimentos passou pelo tratamento térmico, em potes, por exemplo, de vidros e latas. E presenciou o surgimento do quê, gente? Da refrigeração e do congelamento em 1850, o que é um verdadeiro marco para o armazenamento de alimentos, né? Então, a partir do resfriamento, da refrigeração, aí sim, né? Mas até então, quando não existia esse método de refrigeração, era com sal que as pessoas, né, conservava a carne, por exemplo. Então, o uso de sal para a conservação da carne, como usado desde a Idade Antiga, ele é eficaz por quê, gente? Aí a gente vai ter que pensar no meio, né, do meio hipertônico, do meio hipotônico. Por que será que o sal ele é bom para conservar a carne? Então, vamos analisar aqui, né? A alternativa A, ela fala o seguinte, que as células da carne ganham água e se tornam hipertônicas, favorecendo a sua conservação, tá bom? Isso quer dizer o quê, gente? Que está errada essa alternativa. Né? Com a adição de sal na carne, pessoal, o que vai acontecer? O meio, né, ele vai ficar o quê? Hipertônico. Ele vai ficar concentrado. O sal ele vai concentrar. Com a adição de sal na carne, o meio ele vai ficar o quê? Hipertônico. Se ele fica hipertônico, ele vai o quê, gente? Ele vai perder, nesse caso aqui, né, a água e vai impossibilitar a proliferação bacteriana. Por isso que a gente tem, né, quando a gente coloca sal na carne, principalmente naquela época, a gente conservava a carne por mais tempo, né? A carne não apodrecia tão rápido, digamos assim. Né? Vamos analisar. Então, vocês já sabem que a alternativa A, ela está errada. Alternativa B, as células da carne perdem água, né? Pois o sal deixa o meio hipotônico. Não, o sal ele vai deixar o meio hipertônico.
hipertônico. Tá errada a questão também, alternativa B. Vamos analisar agora a alternativa C. As células da carne perdem água. Correto, vão perder água, pois o sal deixa o meio hipertônico. Então, a resposta correta é a alternativa C. Eu vou ler a alternativa D e E só para o desencargo de consciência aqui, tá bom? Alternativa D, as células da água. Aqui ele já está falando da célula da água, tá? As células da água perdem, ganham água, deixando o meio isotônico, favorecendo a conservação. Errado. Né? Falou da célula da água, gente. Água não tem nem célula, é molécula, né? Já desconsidera aqui. Alternativa E. As células da carne ganham água, pelo contrário, né? Elas vão perder água, então não tem nem como eu terminar de ler essa questão. Então, a questão correta é o gabarito C. Mais uma vez eu falando aqui para vocês, né? Com a adição do sal na carne, o sal vai deixar o meio que hipertônico. E vai se perder o quê? Vai se perder a água, impossibilitando a proliferação bacteriana, tá bom? Então, a resposta correta é a alternativa e gabarito C. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula e espero vocês nas próximas aulas. Até mais!